Amém. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Que saudade de todo mundo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, olha, o Senhor nos deu um verdadeiro presente essa semana, irmãos. Ó Senhor Jesus, essa semana o Senhor nos deu um tema espetacular. O tema dessa semana para o nosso desfrute e crescimento espiritual, irmãos, é o espelho e o vaso, irmãos. Ó Senhor Jesus, baseado, irmãos, ó Senhor Jesus, baseados na leitura do segundo livro, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, e depois no capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Antes da gente entrar propriamente na mensagem, irmãos, eu tinha pensado em vários hinos, irmãos. Ó Senhor Jesus, vários hinos. Eu tive até um pouco tarde da madrugada procurando saber o que ia trazer para os irmãos, né? Fiquei relendo a palavra e ficava com sono, cochilava e lia a Bíblia e cochilava e não vai, irmãos. Eu estava na esfera da mente, né? Aí o, o Senhor agora me deu um hino maravilhoso. Ele não é, vamos dizer assim, necessariamente diretamente ligado com o tema da mensagem, mas é um hino maravilhoso, irmãos. Deixa eu achar ele aqui. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Só um momentinho, irmãos. É a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão de vídeo. Eu estou gravando, irmãos. Eu pretendo não editar. Mas eu estou gravando, não tive coragem de fazer ao vivo ainda. Mas assim, eu vou procurar ser o mais natural possível, irmãos. Porque o que o Senhor pede para nós é isso. Que nós sejamos naturais. Que nós reflitamos o que realmente está dentro de nós, certo? Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Deixa eu procurar o hino aqui no celular, porque eu tava almoçando ali, aí esse hino veio na minha cabeça, e eu acabei nem me atentando, irmãos, de preparar antes, porque começou a queimar aqui dentro de que eu tinha que falar agora. Minha esposa está dando banho lá na Alice, eu falei para ela, ó, dá uma segurada na Alice aí, para ela não vir aqui bagunçar, bagunçar a apresentação. Ó Senhor Jesus. Eu tô meio nervoso, irmãos, mas não esquentem a cabeça, tá? Deixa eu procurar aqui. Devo invocar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui, S50. Ó, deixa eu ver, irmãos, se tem aqui esse hino disponível. Tem. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não posso só ouvir o Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar, e de Deus vou ganhar revelação. Desfrutar é bem melhor, traz de Deus a intenção, só assim vou agradar seu coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentem minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Espírito restaurar minha vida e abandonar
toda morte, velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Ó Senhor Jesus, desfrutar é bem melhor. Tenho paz e comunhão, e os conflitos vou tirar do coração. Invocar o nome, devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tenta minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Que hino maravilhoso, irmãos. Eu estava preocupado, eu procurei, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu estava procurando hinos, irmãos, que traziam, né, que a letra do hino era diretamente relacionada com a mensagem. Mas eu percebi, irmãos, eu não estava procurando algo para trazer vida, eu estava procurando algo para agradar a mim mesmo, para poder mostrar meu conhecimento, irmãos, totalmente ao contrário do que a mensagem está pedindo. Por isso que eu falei no começo aqui do vídeo para os irmãos, que o Senhor deu um verdadeiro presente para nós essa semana. Vamos lá, irmãos, vamos começar a desfrutar literalmente desse presente, né? Porque como cantor, ó Senhor Jesus, ó Senhor, mas graças a Deus, irmãos, que o nosso espírito geme interiormente com gemidos inexprimíveis e transmitem ao Senhor nossa verdadeira intenção, que está lá no espírito, ó Senhor, porque a mente, irmão, e o corpo, olha, só pela misericórdia de Deus, ó Senhor Jesus, vamos lá, irmãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Outra coisa importante, irmãos. Os irmãos já falaram para nós nas reuniões, que saudade das reuniões. A gente invocar o nome do Senhor enquanto a gente está procurando os versículos. Ó Senhor Jesus, mostra para mim onde que está 2 Coríntios, Pai. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ó Senhor Jesus. E eu já vou ler o segundo versículo também, irmãos, porque vocês viram uma coisa muito estranha, né, no começo da apresentação, um espelho portátil de mulher. Então eu já vou ler o segundo versículo e vou explicar para vocês, tá? Ó Senhor Jesus. Então, aí, 2 Coríntios 4, versículo 18. Perdão, 2 Coríntios 4, capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Concede-nos, Pai, concede-nos espírito de revelação e sabedoria, Senhor, para que a Tua palavra que está contida na Bíblia, Pai, para a Tua palavra que é espírito e vida possa alimentar esse espírito, Senhor, e ela traga edificação para dentro de mim, Senhor, e aí a Sua vida, Senhor, essa fonte de água viva que o Senhor colocou dentro de cada irmão, possa jorrar, Senhor, e transmitir vida para os irmãos. Então eu devo receber o Seu conhecimento, Pai, receber a Sua sabedoria, e o Teu Espírito dentro de mim transforme isso em vida, transforme isso em amor, Senhor, e aí eu possa transmitir, nós possamos transmitir, Senhor, amor, transmitir vida, transmitir a Tua presença para os irmãos, para as irmãs e para todos que forem assistir, Senhor, esse vídeo. Ó Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor, com grande temor e tremor, estamos aqui, Senhor. Eu digo estamos, Senhor, porque em espírito estamos todos unidos, Pai. Ó Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, coração quebrantado, Senhor, sentindo
a responsabilidade, Senhor, que o Senhor nos traz de transmitir a si mesmo, de transmitir a sua vida, Senhor, para as pessoas. Ó, Senhor Jesus, que não sejamos nós, Senhor, mas que seja, Senhor, o teu canal de vida fluindo através de nós. Ó, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela oportunidade e nos prostramos em tua presença, Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, voltando, né? Esse objeto, esse pequeno objeto aqui, né? Olha só, ele reflete, né? Eu ia pegar um vaso de barro e um espelho, mas depois eu pensei, não, esse aqui serve. Qual que é a função do espelho? É refletir, né? Ele tem que refletir alguma imagem, né? Então ele tem que estar direcionado para alguma imagem. Então, mas eu queria usar ele como vaso também. Então vamos lá. Esse espelho, ó, ele é cheio é espelho de irmã, né? Ó, Senhor Jesus. Ele é cheio de detalhezinho, ó. É móvel, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é um espelho assim que ele chama a atenção já. Ele está chamando a atenção para ele. Mas qual que é o objetivo desse espelho? É refletir a imagem. Então, a irmã, quando vai aqui na frente para ver como é que tá o batom dela, batom suave, né? Como que tá a maquiagem. Coisa de mulher, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Então, a preocupação é o espelho refletir em realidade o que ela está expressando. Não é nem a questão do detalhe físico. Ela quer ver no espelho o que ela está demonstrando. Então a função do espelho não é ser um espelho todo decorado. A função dele é refletir. Então eu vou usar ele como um exemplo de vaso. Então não adianta o espelho ser todo bonito. Porque a irmã não vai ficar tentando no detalhe. Ela quer que seja um espelho detalhado, cheio de coisa. Mas na verdade ela quer ver o que ela está mostrando para as pessoas. Então se o espelho for muito cheio de coisas, às vezes ela pode reparar num detalhe e vai perder o que ela estava querendo captar. Às vezes algum detalhe, alguma manchinha que ela fica procurando, as irmãs ficam procurando uma ruguinha, ela não vai ver porque ela ficou prestando atenção no detalhe do espelho. Então, o espelho como vaso aqui, ele não pode aparecer mais do que o conteúdo, que é o que ele está refletindo. E agora, irmãos, espelho como espelho mesmo, né? Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito confuso quando eu vi esse versículo pela primeira vez, né? E sem assim a presença dos irmãos, cada um compartilhando a sua parte, né? Porque aí o Senhor fala um pouquinho através de cada irmão e vai trazendo revelação para nós. Então eu senti falta disso. Então eu fiquei de madrugada estudando, irmãos, mas me deu sono e não saiu, irmãos, não veio. Aí eu dormi e falei, Senhor, me pedi muito perdão para Deus. Falei, meu Senhor, eu fiquei durante o dia fazendo sabe-se lá o que, eu desfrutei da tua palavra de manhã, procurei invocar o seu nome durante o dia, depois aproveitei vários momentos para fazer outras coisas. Fiquei me acusando, falando, eu não fiquei meditando na palavra, Senhor, eu não fiquei estudando, aí eu fui deixar para de noite, aí de noite eu não consigo, o Senhor me deu sono, me perdoa, foi aquela choradeira aos pés do Senhor, irmãos, ó Senhor Jesus, mas o Senhor sabe, irmãos, que o que Ele espera da gente vem do Espírito, não vem da mente. Então essa que é a questão do espelho. O espelho por si só, ele não é nada, ele reflete. Então, por que estava a minha mente confusa? Porque eu estava tentando entender a mente. O que o apóstolo quis dizer com espelho? Porque eu estou acostumado com o reflexo que eu vejo no espelho. Eu nunca me coloquei no espelho. Então, o que o Senhor espera da gente é que a gente se coloque na posição mesmo de espelho. Então, se o espelho vai refletir, se o espelho está refletindo aqui a minha mão. Se eu virar o espelho para o outro lado, ele não vai refletir a minha mão, ele vai refletir outras coisas. Então, imagina agora que esse espelho ele está direcionado para a face do Senhor. Tá lá, certinho virado. Aí, vocês sabem que em física, né, tem a questão de óptica geométrica, não vou entrar nesses detalhes, que o ângulo que que a luz, né, porque o espelho reflete luz, na verdade, o ângulo que a luz vem, ela volta. Então, se você quer ver uma imagem perfeita, se você quer que o espelho reflita alguma coisa que não está diretamente, geralmente você não vai estar diretamente, se você colocar o espelho direto para você vai ver você mesmo. Então, que você tem que direcionar o espelho de maneira que fique num ângulo, que você consiga ver o reflexo que está vindo daquela imagem. Então, nós temos que estar focados no Senhor. Então, quando nós estamos sozinhos, irmãos, na nossa comunhão com Deus, nós somos um espelho que está diretamente voltado para Deus. Então, você vai estar refletindo a imagem do Senhor. E quando a gente está
transmitindo o que o Senhor está passando para nós, para os irmãos, é como se a gente tivesse que ir mudando, direcionando o espelho. A gente tem que estar sempre focado no Senhor, mas a gente tem que ir virando esse espelho para alcançar cada irmão e irmã. Isso é transmitir vida. Se esse conhecimento que eu ganhei meditando a palavra na mente, se eu for tentar transmitir isso para os irmãos, eles não vão ver o Senhor, irmãos, porque o espelho, na minha mente, o espelho está voltado para o Senhor. Mas se o irmão está um pouco para a minha direita, eu tenho que virar o espelho um pouquinho para ele, assim, ó. Eu tenho que dar uma viradinha aqui, aí ele vai conseguir ver o que eu quero mostrar para ele. Mas se eu estou na minha esfera da mente, o meu espelho está virado só para cá. No caso, não é nem para o Senhor, é para mim mesmo. E aí eu não viro o espelho para cá. Então, além de eu não refletir o que o Senhor quer, que é espírito e vida, né, que é amor, eu ainda não direciono o espelho de forma que aquela imagem que eu tô vendo que é o Senhor, chegue pro irmão. Então é posicionar o espelho, né? Que é o caso do retrovisor do carro. Se você não posiciona o retrovisor direito, você não consegue ver. Você precisa deixar ele mais aberto para você ver os perigos que vêm dos lados. Então é uma questão de posicionamento do espelho. Então o espelho tem que estar voltado para o Senhor. E aí, à medida que a gente vai ganhando, vai refletindo essa imagem do Senhor dentro de nós, a gente, como ser humano, a gente vai transmitindo para as pessoas, como se a gente tivesse a imagem do Senhor, vai virando o espelho para transmitir para aquele. Agora, eu vou transmitir para o irmão que está do outro lado. Então, o foco é no Senhor, mas eu tenho que virar o espelho um pouquinho para esse foco chegar para o irmão. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, assim, é uma coisa que dá pra gente explicar. Eu não tenho, assim, muita prática em explicar as coisas. Me perdoe, irmãos. Mas não é mente, irmãos, é espírito. Então, a gente, como espelho, a gente tem que refletir o Senhor. Nós temos que estar focados no Senhor, tá? E a questão, e ao mesmo tempo, não dá para separar do vaso. Por que a gente vê que o Senhor nos deu um presente? Porque as mensagens que o Senhor nos tem transmitido, irmãos, eu já falei, acho que isso em várias reuniões presenciais, é como se o Senhor nos estivesse pegando pela mão, assim, ó, nos levando para um lugar em separado, explicando as parábolas para nós. Irmãos, tá vendo? O espelho, ao mesmo tempo, ele serve como um vaso. Eu tenho que transmitir o que está dentro, não o que está fora. Não adianta ser um vaso de porcelana, todo florido, com bordas de ouro, de prata. Mas é o conteúdo, irmãos, que tem que ser transmitido. Só que o conteúdo está dentro. Como é que eu vou transmitir isso daí? Não tem como. Com o espelho, né? Se eu pegar o espelho, eu vou conseguir direcionar o espelho, eu vou conseguir ver o que está dentro. Ó, Senhor Jesus. Mas a questão não é essa. A questão é que o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai trabalhar nesse vaso, esse vaso que é a casca que está por volta, de fazer esse vaso não aparecer, para que esse vaso possa transmitir o que está dentro dele. Por exemplo, irmãos, essa situação que nós estamos passando agora, né? Uma situação de isolamento. Irmãos, assim, a possibilidade da gente sair do espírito e ir para a esfera da letra é tremenda. Irmãos, eu senti isso no começo da semana, eu postei uma mensagem, né? Falando da questão da minha alma é muito fraca, ela sai do espírito muito fácil, porque eu me afastei do Senhor. Mas o Senhor falou, irmãos, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Irmãos, por exemplo, essa questão do Senhor escrever no nosso coração. Vamos lá. Tá parecendo meio confuso, irmãos, mas ó, o foco é o espelho e o vaso. Refletir o Senhor, eu tenho que estar posicionado de maneira que eu reflita somente o Senhor, que eu veja o Senhor e reflita o Senhor para todas as pessoas que estão à minha volta. E o vaso, que é a questão de o vaso, a casca em si não tem valor. Ele só está sendo um conteúdo que o Senhor vai transmitir esse conteúdo pelo vaso. Ok? Então vamos lá. A questão do Senhor escrever. Por que é importante o Senhor escrever no coração da gente? Porque quando o Senhor escreve no coração da gente, o coração da parte física, da parte biológica, é a parte importantíssima, é das mais importantes, que bombeia sangue, vida para o corpo todo. E no sentido espiritual, irmãos, eu estava pensando muito nisso. Falei, mas coração, porque eu estava pensando no coração físico, como se fosse um coração espiritual. Dentro da nossa alma, do nosso espírito, tem uma parte central, onde está a comunhão, a intuição e a consciência, e a mente, a vontade e a emoção. Então, ali, é a parte principal do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, que o Senhor precisa escrever. Porque ali eu não vou esquecer mais. Porque o que está escrito na pedra, que está fora de mim, né, o ministério da letra, que é aquelas tábuas da lei, está fora de mim. Então ela me condena, ela mostra um padrão, que é um padrão espiritual, que é um padrão de Deus, que nós como homens carnais, pecadores, não temos como cumprir tudo aquilo, né? E então aquilo
passa a ser condenação. Só que o inimigo trabalha de um jeito que eu me apego com um item, inclusive na hora do almoço veio na minha mente aqui, estava pensando num item. O Senhor falava com Adão na viração do dia. Todo dia vinha na viração do dia conversar com Adão. Aí eu falei, não, vou criar uma regra própria de que toda viração do dia às 18 horas, né? De acordo com a tradição judaica, que o dia se encerra às 18 e a noite começa às 18. Então, todos os dias às 18 eu tenho que orar. Então, eu não posso ir numa reunião, não posso desfrutar com os irmãos, conversar com os irmãos a partir daquele horário, que é aquele horário que a minha regra própria fala que eu tenho que orar. Sendo que o Senhor me deu o Espírito que em qualquer lugar, em qualquer situação, eu vou estar adorando o Senhor. Mas eu criei uma regra própria. Então, se eu vou numa reunião às 18, eu fico pensando, justamente nesse horário, não é possível. Aí os irmãos se encheram, os vasos cheios daquele aquele azeite puro, aquele azeite batido que os irmãos desfrutaram, eles ganharam conhecimento, buscando, né, na Bíblia, na palavra de Deus, desfrutaram, e o Senhor transformou esse conhecimento vívida, os irmãos trazem para a reunião, mas por causa daquela minha regra própria, questão do horário, que eu falei, não, o horário 18 horas é a minha hora de oração religiosa com o Senhor, eu não vou desfrutar. Aí, né, o irmão Miguel, quando passou essa mensagem, ele usou o exemplo do vaso de flor, né? Eu estou usando um exemplo diferente, mas eu não consigo, eu tenho que citar o que o irmão citou. O Senhor estava presente na reunião? Estava. Eu desfrutei? Não. O Senhor falou na reunião? Falou. Eu ouvi? Não. Por quê? Por causa do foco, irmãos. O foco, o espelho não estava voltado para o Senhor, o espelho estava voltado para uma regra própria. O vaso, em vez de transmitir o que o tesouro que o Senhor colocou lá dentro, o vaso começou a se encher de ouro, de pedras preciosas, por fora, tá, irmãos? E começou a querer aparecer mais do que o tesouro que estava dentro. Então, o que o Senhor precisa fazer, irmãos? O Senhor precisa fazer esse vaso voltar. Então, o Senhor vai trazer tribulações, o Senhor vai trazer situações para esse vaso voltar à condição normal dele de transmitir o que está dentro. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, eu tinha pensado num monte de versículo, tinha pensado nesses hinos que eu estava pesquisando de noite, irmãos, mas não é na esfera do Espírito, irmãos. É por isso que a reunião presencial ela é maravilhosa, porque na reunião presencial a gente não tem como disfarçar, não tem nenhum véu. A gente está mostrando que os irmãos sabem. Eu tive um problema, até compartilhar aqui com os irmãos, eu quase destruí o meu casamento por causa de regra própria, porque eu vivia alheio ao Senhor, de repente um amado irmão trouxe a palavra de Deus, falou que o Senhor morreu por mim também, que a salvação do Senhor estava disponível para mim. Aí, aquele despertar, né? Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, eu tenho chance. Oh, aí, de repente, regra própria. Que não pode falar isso, que não pode fazer aquilo. Minha mulher brigava comigo, e aí conversou com os irmãos, e o Senhor mostrando para mim mensagem, mostrando para mim nos livros, em tudo que eu acessava, o Senhor mostrando, mas não adianta. Irmãos, quando a gente foca na nossa regra própria, na nossa própria vontade, na nossa autojustificação, é uma morte espiritual terrível, irmãos. Só com muita oração, graças a Deus a minha esposa orou, eu estava orando também, os irmãos oraram, o Senhor usou até irmãos para vir conversar, para apacentar, e graças a Deus, irmãos, meu casamento hoje é um casamento muito mais abençoado. O Senhor precisou trabalhar, porque o vaso estava querendo aparecer mais do que o tesouro que o Senhor tinha colocado. O Senhor tinha colocado há pouco tempo esse tesouro, colocou o Espírito que dá vida, e eu estava usando esse Espírito para a morte. Pegava a letra, irmãos, que são palavras que são Espírito e vida, para isso me fazer crescer, para eu transmitir vida para as pessoas, eu peguei e transformei aquilo em condenação de novo, eu transformei vida em morte, irmãos. Ó, Senhor Jesus, que perigo, irmãos. E nesse tempo de isolamento, a gente fica focado nos livros. A gente tem que focar nos livros, sim, irmãos, porque a gente precisa se constituir. Se eu não estou enganado, Colossenses 3,16, né? Habite ricamente a palavra de Deus em vós. A gente tem que se constituir. Para quê? Para o Senhor transformar esse conhecimento, essa palavra de Espírito em vida que vai fluir através de nós. Então, assim, eu preciso do conhecimento, eu preciso da palavra, do conhecimento, da sabedoria para ser edificado. Mas na hora de transmitir, eu não posso transmitir conhecimento só. Eu tenho que transmitir vida. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu acho que o foco central da mensagem é esse, tá? A questão do espelho, nós temos que estar... Lembre-se, irmão, espelho reflete.
Então, a questão é posição. Nós temos que estar direcionado para o Senhor, receber o que o Senhor está enviando de imagem para nós. Os irmãos naquela época, eles tinham só o espelho, né? Se fosse na época de novo, na época de agora, acho que seria até mais fácil para a gente entender que é a questão da câmera. Então, a câmera, não é uma coisa instantânea, você grava e depois você vai ver o que você gravou. Se a sua câmera estava direcionada para uma coisa só, quando quem for assistir depois, aí pode assistir na própria câmera, né? Hoje, ou antigamente gravava em videocassete, CD, essas coisas, DVD, a pessoa ia ver onde a câmera estava focada. Então vamos trazer para a nossa realidade hoje. Se está difícil de entender com o espelho, imagina a câmera. Se a sua câmera está focada em você mesmo, na hora que você transmitir o que você gravou, vai transmitir só você. Agora, joga essa câmera para o Senhor, porque a questão da câmera não tem a questão daquela parte de física, né? Da questão de posicionamento do ângulo para outra pessoa ver. Então, com a câmera é mais fácil de entender. Então, se a sua câmera está focada no Senhor, quem for assistir depois vai ver o Senhor. Se a sua câmera estava focada em você ou na sua regra, o que os irmãos vão assistir vai ser você e a sua regra. Não vai ver a vida que o Senhor transmitiu, porque nem você ganhou vida. Você transformou aquilo em orgulho. Irmãos, isso é tremendo, mas o Senhor nos deu um presente, o espelho e o vaso. Irmãos, vamos preocupar em transmitir esse tesouro que está dentro de nós. Vamos aceitar as tribulações que o Senhor nos põe. As tribulações são para fazer esse tesouro que está aqui dentro aparecer. A questão da dificuldade mesmo, né? Esse isolamento, eu acredito que devam ter irmãos, dói o coração, mas deve ter irmãos passando por dificuldade, deve ter irmãos com pessoas doentes na família, que perderam pessoas, irmãos. Mas se você for conversar com esses irmãos que têm Cristo, vocês vão ver que não vai ser uma conversa de culpar, de querer ficar falando da situação. Você vai ver que os irmãos vão falar, não, mas o Senhor tá comigo. A questão da tribulação é passar com o Senhor. O próprio Senhor falou que nós passaríamos por tribulações. A questão é passar com o Senhor, né? Não é não ter tribulação, é estar com o Senhor. E esse estar com o Senhor na tribulação é exatamente fazer esse tesouro que está dentro do vaso aparecer. É a questão desse espelho que vai refletir o Senhor, irmãos. Então, quando estou eu e o Senhor, o espelho está aqui, ó. A gente tem na matemática, na física, né? Tá perpendicular, né? Quando uma coisa tá, eu tenho esse plano aqui, eu tô certinho a 90 graus desse plano aqui, fala que eu tô perpendicular a ele. Então, quando eu tô com o Senhor, o meu espelho tá virado perpendicular pro Senhor. Então, eu tô olhando pro Senhor, só que eu estou um pouco de lado. Eu quero ver o Senhor também, então eu tenho que pegar o espelho. Então eu não perdi o foco do Senhor, mas agora eu estou recebendo uma imagem e estou transmitindo a imagem de volta para outro ângulo. Aqui eu estou recebendo e transmitindo de volta para esse mesmo ponto aqui. Vem aqui, volta aqui. Só que se eu quero transmitir para outra pessoa, então eu vou virar esse espelho. Então ainda o foco é transmitir a imagem que eu estou recebendo, o Senhor. Então pego aqui e viro para cá. Então a questão da câmera, a câmera vai estar com o foco sempre no Senhor, mesmo que o Senhor vire para lá, vá para lá, o Senhor vai para cima, o Senhor vem para baixo, a câmera vai acompanhando. Depois quem for assistir o vídeo vai ver o quê? Vai ver só o Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor, irmãos. A questão dos hinos, irmãos, que eu tinha estudado, a gente tem muitos hinos que não tem a gravação, né, disponível na rede, tá? Eu achei um site que tem uns hinos, mas é só uma parte, tá? Então é o hino 276, Contempla a Cristo, perdão, S76, irmãos, perdão, o hino é o S76, Contempla a Cristo. Se os irmãos depois quiserem desfrutar da letra, tá? O hino 193, Por semelhança com Cristo, ó Senhor Jesus. O hino 385, Sua edificação, ó Senhor Jesus. E o hino 277, Contê-lo, ó Senhor Jesus. E por último, irmãos, o 433, esse eu quero cantar com os irmãos aqui, que esse hino também é maravilhoso, ó Senhor Jesus. Onde que está esse 433? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ah, eu não gravei. Ah, aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tua vida é um vaso de bênção. Tem fluído de ti o amor. Tem mostrado Jesus aos perdidos. Pronto estás a servir o Senhor. Vaso de bênção, tem fluído de ti o amor. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso de bênção, tal é meu clamor. Eis-me submisso ao teu serviço, como um vaso de bênção, Senhor. Ó Senhor Jesus, tua vida é um vaso de bênção. Te preocupas em anunciar aos culpados perdidos nas trevas que só Cristo os pode salvar. Ó Senhor Jesus, irmãos, você transmitiu o tesouro, irmãos, só Cristo que pode salvar. Não é minha ordenança, minha regra. Tua vida é um vaso de bênção, te preocupas em anunciar aos culpados perdidos nas trevas, que só Cristo os pode salvar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso de bênção, tal é meu clamor. Eis-me submisso ao teu serviço, como um vaso de bênção, Senhor. Como sermos vasos de bênção se o pecado ainda vem nos atar, impedindo que flua a graça aos que estamos tentando ganhar? Ó Senhor Jesus, transforma, Senhor, transforma no espelho que se posiciona para te refletir, num vaso que só expressa a ti, Senhor. Bênção, se o pecado ainda vem nos atar, impedindo que flua a graça aos que estamos tentando ganhar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso de bênção, tal é meu clamor. Eis-me submisso ao teu serviço, como um vaso de bênção, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos, saudade de todo mundo, irmãos. Irmãos, a comunhão, o irmão Henrique postou essa semana. Irmão, se você não viu ainda, não deixe de ver lá na página, aqui na página da Igreja em Cosmópolis. Se você não viu, entre lá, curta, compartilhe, deixe um like lá, se inscreva. Os irmãos, nesse tempo de pandemia, reativaram o canal, estão postando lá. Tem mensagens maravilhosas, tem umas mensagens mais antigas lá do irmão Eduardo. Quem quiser ver o irmão Eduardo quando era mais novo. Mas assim, todos eles, irmãos, são para transmitir o Senhor. Ninguém lá está querendo se aparecer, ninguém quer se aparecer. A gente quer apenas ser servos do Senhor, transmitir a mensagem do Senhor, que é uma mensagem de vida, irmãos, que é uma mensagem de espírito e vida. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, e buscam fazer a vontade de Deus. O Senhor escreve no coração dessas pessoas, irmãos, escreve, e aí o Senhor vê Cristo escrito no coração delas, e elas manifestam Cristo, que o que está escrito no coração delas é Cristo. Isso é refletir a Cristo, isso é um vaso que contém um tesouro, irmãos. As riquezas de Cristo são insondáveis. É um tesouro, irmãos, que esse vaso era para explodir, mas pela misericórdia de Deus, ele vai colocando um pouquinho de cada vez. Então, quando você busca esse conhecimento, você medita na palavra, você estuda isso, você está enchendo esse vaso, irmãos. Ó Senhor Jesus, esse vaso precisa encher, precisa transbordar da vida. Vamos tirar esses entulhos, essas regras próprias que a gente cria. Eu falo que eu vivi isso na pele, por isso que eu falo que foi um presente. Precisou irmãos virem falar comigo, orar por mim, pela minha família,
E o Senhor, graças a Deus, pela longanimidade e misericórdia de Deus, o Senhor consertou essa situação, irmãos. E aí agora tem que estar me policiando, orando, sem cessar vigiar e orar. Se você não ouviu ainda as mensagens de voz, os podcasts, né, que o pessoal fala agora, os geeks aí da informática, o podcast do irmão Miguel, a série agora é Vigiar e Orar. Escute, irmãos, vai trazer muita riqueza para nós. O Senhor tá transbordando de palavras, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, irmãos. Então, vamos transmitir o tesouro, vamos deixar o vaso, o Senhor está trabalhando no vaso, a gente não precisa querer fazer o vaso aparecer, não é para fazer isso, o Senhor está usando o vaso para transmitir o tesouro que está dentro, e como espelhos, vamos posicionar, vamos estar focados no Senhor e mostrar o reflexo do Senhor para as pessoas. Usando o exemplo da câmera, se a câmera está focada no Senhor, quem for assistir o vídeo que a câmera gravou vai ver o Senhor. Desejo uma ótima tarde para todos os irmãos e irmãs, todo mundo que está assistindo. Gostaria de orar com os irmãos. Posso orar por você? Posso orar por vocês? Oh, Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde maravilhosa, por esse fim de semana maravilhoso. Senhor, rogamos, ó Senhor Jesus, o clamor conjunto da tua igreja, Senhor, para que o Senhor intervenha, Senhor, parando essa pandemia terrível que já assolou milhares de pessoas, Senhor. Ó Senhor Jesus, suplicamos também, Senhor, que o Senhor alivie, Senhor, o sofrimento, que o Senhor conforte as pessoas no Equador, em todos os países, Senhor, que estão passando por situação semelhante. Esse sofrimento terrível, Senhor, jamais visto na nossa geração. Ó, Senhor Jesus, suplicamos também, Senhor. Senhor, não deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia na mesa das famílias, por decorrência, Senhor, desse possível colapso econômico, Senhor. Não deixa, Senhor, esse colapso econômico decorrente do isolamento afetar, Senhor. Faltar o pão na mesa de cada família, Senhor, de cada irmão, cada irmã. E por último, Senhor, e eu creio que o mais importante, Senhor, que a igreja levantou, Senhor, como clamor conjunto, todos estão orando, Senhor, te suplicando, Pai. Ó, Senhor Jesus, inclina os ouvidos, Senhor, que venha, Senhor, o teu discernimento, Senhor, a tua vontade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Senhor, na mente de cada pessoa sobre a face da terra que tem algum tipo de liderança, Senhor. Ó Senhor Jesus, todos nós somos líderes, somos irmãos mais velhos, somos tios, tias, somos filhos, somos primos, somos pais, somos mães. Ó Senhor Jesus, nas empresas somos subordinados, temos subordinados, Senhor. No governo somos subordinados, nos governantes tem milhares de pessoas subordinadas a eles. Principal, Senhor, venha o seu discernimento, tua vontade, o teu reino sobre a vida de cada ser humano que exerce algum tipo de liderança, Senhor. Assim o teu reino será estabelecido e a tua vontade cumprida. Ó, Senhor Jesus, todos os irmãos que estão enfermos, enfermas, Senhor. Ó, Senhor Jesus, acolhe, Senhor, cada um desses que estão enfermos, os familiares dessas pessoas, Senhor. Fortalece, encoraja, Senhor. Ó, Senhor Jesus, se o Senhor quer, Senhor, que haja alguma intervenção humana, move, Senhor, os teus servos, que haja servos, filhos maduros, Senhor, filhos herdeiros à tua disposição, para que o Senhor possa usar, levando uma mensagem, levando um telefonema, um vídeo, Senhor, da maneira que nesses tempos de isolamento, o Senhor é que acha caminho para alcançar as pessoas através dos teus servos. Ó Senhor Jesus, te rogamos tudo isso, Senhor, como membros do teu corpo, membros da tua igreja, Senhor, que amamos a sua vinda e que de joelhos confessamos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, que tu, Senhor Jesus, é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, uma excelente tarde para todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Amém.